Olá, meus queridos alunos internautas, é uma satisfação estar aqui mais uma vez nesse novo encontro, nessa nova aula de Sociologia. Hoje trataremos do último pensador tradicional da Sociologia, o alemão Max Weber. E para iniciarmos essa nossa videoaula, eu já vou vos lembrando de uma construção histórica da sociologia que trabalhamos aqui nessas nossas primeiras videoaulas. Nós trabalhamos já aqui a questão do positivismo, já falamos de Augusto Comte, do darwinismo social. Nós trabalhamos aqui Émile Durkheim, que vai beber nesse pensamento sociológico de Augusto Comte. Ele, enquanto positivista, vai defender a ideia de que nós, seres humanos, somos produtos das três instituições fundamentais para a construção de um indivíduo enquanto um ser social: a igreja, a família e a escola. Depois perpassamos e superamos esse pensamento com Karl Marx, tratando da ideia de uma sociedade pautada numa luta de classes, onde o trabalho é o direcionamento e é essencial para o entendimento da coisa. Hoje nós vamos falar de Max Weber, alemão, nascido no século XIX, no ano de 1864. Por que eu estou pontuando a nacionalidade desse pensador, desse sociólogo, Max Weber? Porque nós vamos ter agora uma separação do pensamento sociológico. Nós vamos ter, em primeiro lugar, o pensamento sociológico de uma corrente francesa. Posteriormente, nós vamos ter, com a chegada de Max Weber, um pensamento agora de uma sociologia alemã, de um pensamento sociológico alemão. Porque é importante distinguir a sociologia francesa da sociologia alemã. Muito simples de entender. Meu caro internauta, é a partir da sociologia alemã, é a partir de Weber, que nós vamos ter uma humanização da sociologia. Nós deixamos de lado a cientificação do darwinismo social, uma tentativa de gerar dados, uma tentativa de otimizar, uma tentativa de tornar coerente ou transformar em uma ciência a sociologia. Agora não, nós vamos ter o aparecimento de uma ciência social humana. Eis aí a questão, nós vamos ter a humanização da sociologia, um pensamento organizado e voltado para o ser humano enquanto centro. Veja só, para iniciarmos o pensamento de Max Weber, nós temos que apresentar a sociedade como um teatro social. Olhe bem aqui, a sociedade como um teatro social. E nessa sociedade, como um teatro social, nós, indivíduos, somos os atores sociais. Veja só, não estou tratando aqui de nenhuma fábula. Eu estou mostrando aqui a vocês como Max Weber analisa a sociedade. Uma sociedade que é um teatro social, que é uma construção a partir de indivíduos, de personagens, que precisa de um ator para essa sociedade se movimentar. Esse ator, enquanto eu, líder da minha psique, chefe do meu raciocínio, construtor das minhas ideias, eu sou aí um protagonista, que preciso de coadjuvantes para a construção de um todo. Isso mesmo, isso mesmo. Então, eu, enquanto componente de um teatro social, eu sou um ator.
eu sou um ator. E na minha história, eu sou um ator protagonista. Porém, eu preciso de coadjuvantes na minha construção. Tudo bem? Tudo bem? Vamos continuar. Vamos falar agora um pouquinho sobre esse ator social e seu papel, porque ele tem duas funções essenciais. Ele tem um papel social. Veja só aqui, ele tem duas características. Ele tem um papel social e ele tem um status social. Certo? Um papel social e um status social. Qual o papel social de cada indivíduo nessa sociedade? Cada indivíduo ele tem funções, ele tem construções, ele tem ações. E essas ações, elas emanam de um indivíduo que sente, de um indivíduo que pensa, de um indivíduo que quer fazer a sua própria construção. E esse cara que tem todas essas características, ele pode possuir um status social. Já esse status social, ele requer uma reflexão acerca do que o indivíduo é e está relacionado um pouquinho ao poder que ele tem. Tudo bem? Então, só lembrando, o indivíduo, enquanto ator social, ele tem duas características. Ele tem a característica de ser um ator social e ter um papel social e, ao mesmo tempo, ele tem que possuir um status social. Ok? Então, você observa aí a primeira reflexão acerca da construção da sociologia weberiana. Correto? A sociologia de Weber, ela é construída a partir de uma humanização. E essa humanização, ela é dotada de sentido. Veja bem aqui. A humanização weberiana, ela é dotada de sentido. Há um sentido, há uma construção, há uma efetivação epistêmica a partir de desejos, a partir de anseios. Agora nós vamos falar das tipologias sociais. As tipologias de ação social e as tipologias de dominação. Primeiro momento, nós vamos falar das tipologias de ação social. E para falarmos dessa tipologia, que são 4, e iremos passar cada um aqui a cada instante, nós iremos trabalhar a partir de reflexões práticas, a partir de exemplos do nosso dia a dia. Veja só, para tratarmos da tipologia tradicional, veja só, a primeira tipologia de ação social, a tipologia tradicional, nós temos que lembrar de um momento na nossa história que ela se repete a cada ano, a questão de trocar presentes no Natal. O Natal é uma data que se repete a cada ano, que comemoramos a cada ano, e temos ali características tradicionais que se repetem. Todavia, essas características têm o indivíduo como centro e os objetos ou as ações ao seu redor os remetem ao indivíduo e não essas ações, elas impõem ao indivíduo de forma alguma. Weber explica isso claramente. Ele mostra que o indivíduo que vai para um jantar na noite de Natal, ele é quem está recebendo aquele jantar, não é o jantar que está dominando ele. O jantar é feito para o indivíduo, ou para um conjunto de indivíduos. A troca de presente, quem ganha o presente é o indivíduo. Quem sente o prazer, quem fica feliz, quem torna-se satisfeito, ali é o indivíduo. Então, para falar de ação tradicional, é importante lembrarmos desse exemplo do Natal. Nós vamos falar do segundo ponto, da segunda característica, que é a ação afetiva. E eu gosto de dar um exemplo sobre a questão afetiva, falando do futebol e das torcidas de futebol. Existem várias pesquisas de mestrado e de doutorado na sociologia que tratam dessa questão das torcidas organizadas. O amor, o afeto que essas torcidas têm para com o time de futebol, para com a própria torcida. Essas torcidas organizadas que existem em todo o Brasil, de Juazeiro a Fortaleza, a Curitiba, Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, essas torcidas, elas têm um amor próprio, elas têm um amor à própria torcida e têm um amor ao clube, mas elas esquecem de algo muito maior, que é o sentimento e o carinho entre
os pares, entre os atores sociais. E a partir de uma construção afetiva, de amor e de apego, você não olha mais para o outro, você olha para si e nesse olhar para si você só quer ver a vitória da sua equipe, como se só tivesse uma equipe que tivesse que vencer, você só quer a sua felicidade e desrespeita a felicidade do outro. A partir disso é construído uma relação de intrigas, de ódio entre essas torcidas, que a cada domingo elas se degladeiam ao longo de nossas grandes cidades e capitais. É um problema porque você pensa em si, só na sua felicidade, só no seu sentimento e esquece do outro. E esquece que futebol são 2 times com 11 jogadores de um lado e do outro, mas apenas um irá vencer. Ou, no máximo, vai ter um empatezinho aí para os 2 saírem chateados, né? Porque com empate ninguém sai feliz. Tudo bem? Então aqui eu falei e encerro a nossa segunda característica, a característica de ação afetiva. Tudo bem? Agora nós vamos falar da terceira característica, a característica que fala da relação de valores. A relação de valores está ligada justamente àquele seu jeito próprio de ser, aquele respeito que você tem consigo mesmo, aquele respeito que você tem com sua família, com seus amigos, com seu esposo, com a sua namorada, com o seu colégio, certo? Essa relação de valores é o que nos torna uma pessoa ética, justa, organizada. É uma pessoa que tem trâmites internos de uma reflexão de justeza interior. Então é algo que sai de mim, não é algo que é imposto para mim. O meu comportamento numa sala de aula, o meu comportamento na minha casa, ele depende daquilo que eu fui educado. Todavia, eu só estou agindo desse jeito porque eu quero. Eu posso achar aqui, eu posso pensar que o meu comportamento, que o meu jeito de sentar numa sala de aula não vai ferir ninguém, não vai denigrir a imagem de ninguém. Eu sair da fila não vai afetar nada. Todavia, há uma sistemática em que você tem que, através do positivismo, sentar em filinhas, na sala de aula, respeitar o professor e ter uma postura na hora de sentar-se. Não estou aqui querendo levar os nossos alunos ou pregar um falso moralismo, dizendo que você entortar a cadeira, ficar com a perna do lado, isso vai gerar algum problema, isso vai gerar um mal-estar. Não vai. Todavia, o seu jeito de refletir, de entender, de ser justo consigo mesmo, e essa sua justeza, ela vai refletir na sociedade, é muito importante para a gente entender essa nossa característica de ação social. Certo? Esse terceiro ponto. Agora nós vamos falar da quarta e última característica de tipologia de ação social. A ação social que gera um fim. Que relação social é essa que gera um fim? É aquela relação social entre trabalhadores e patrões. É aquela relação social em uma sociedade capitalista organizada, que o trabalhador tem sua função e que essa função vai gerar 2 fins importantes. O lucro para o patrão e vai gerar também o seu próprio salário. Daí a nossa construção sobre as tipologias de ação social. Falaremos agora das tipologias de dominação. A dominação legal, a carismática e a tradicional. Certo? Falar primeiramente da dominação carismática. Falar da dominação de tipologia carismática, eu lembro da figura de Luiz Inácio Lula da Silva, ex-presidente do Brasil. Lula, que ao chegar em Brasília, naquele 1º de janeiro de 2003, e tomar posse ali, muita gente se interrogou como seria a construção da sua política, da sua orientação partidária, da sua organização e articulação para trazer políticos tradicionais, conservadores, liberais, radicais, seja lá como forem. E ele costurou direitinho pelo seu carisma, pela confiança que tinham na figura do Lula. Primeiramente, na sociedade, ele teve apoio dos mais pobres, ele teve apoio de uma classe média e ele teve apoio da elite. Então, a maioria da população estava ao lado dele. Do ponto de vista político, ele trouxe conservadores tradicionais, ele trouxe radicais liberais, ele trouxe pessoas
que ninguém imaginava para estar ao seu lado, que criticaram na construção histórica, mas o que queriam era estar perto de Lula, porque ao lado de Lula, ou de uma fotografia de Lula, você poderia ser eleito ou reeleito para qualquer cargo. Então, os políticos tradicionais, ou os políticos novos, os políticos modernos, fizeram uma construção junto com Lula. E Lula tinha cerca de 80% do Congresso ao seu lado. Por isso que ele fez um governo tranquilo, um governo organizado, certo? Então, esse carisma do Lula, de estar ao lado do povo, de ser fiel com a classe média e as elites, de ser fiel aos planos e projetos políticos para a maioria dos partidos que estavam ao seu lado, construiu essa identidade de carisma. E esse carisma fez com que o Lula tornasse um grande governante de respeito a nível internacional. Correto? Outro ponto que nós vamos aqui falar, a segunda característica dessa tipologia de ação de dominação, nós vamos falar aqui da legítima. Se nós estamos falando da legítima e legal, nós estamos falando aqui das leis. As leis que são construídas a partir de um arcabouço jurídico, todavia feita pelo legislativo. E esse legislativo, ele está sentindo o que a população está desejando. Ele busca o que a população está precisando para assim fazer análise e construir essa lei. Então a lei é um tipo de dominação legítima legal. Tudo bem? Por último ponto, nós vamos falar da tipologia de dominação tradicional. Como assim, Jussi? Aquilo que se dá através do respeito, de uma tradição, de uma oralidade, aquilo que nós já chamamos de direito consuetudinário. Não está escrito, mas ele é transmitido pela tradição, através da palavra, através do respeito. Então, essa dominação tradicional, eu gosto desse exemplo, o exemplo do direito consuetudinário. E o que vem ser isso, esse direito consuetudinário? Seria justamente aquilo que os mais velhos nos legaram, aquilo que está legado pelos mais velhos que a gente continua fazendo, seja na nossa família, seja na nossa comunidade, no nosso bairro, na nossa cidade. É algo que está posto pela tradição. E nós, enquanto seres humanos viventes nessa sociedade, nós temos que respeitar. Essa ação de dominação, gente, ela é muito parecida com o pensamento da construção durkheimiana. Ela se aproxima do positivismo. Então você tem aí uma construção em que o ser humano é centro, em que ele é um ator social nesse teatro social que existe, apresentado por Weber. Só que temos aí uma aproximação a respeito das tradições, ao respeito das instituições, não deixamos isso solto. Todavia, para Max Weber, o centro da sociologia é o ser humano. Aqui encerra essa videoaula, vos deixo um forte abraço e até a vitória.